vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oi, oi, oi! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia! Pessoal, tô muito feliz, como falei no vídeo anterior e volto a repetir, tô muito feliz, muito animada com aquilo que o Senhor tem operado na minha vida espiritual, no meu crescimento, na minha intimidade com Deus, porque a palavra de Deus, ela nos proporciona isso. Quanto mais nós conhecemos acerca de quem Deus é, acerca de quem Jesus é, acerca de quem a pessoa do Espírito Santo é, mais nós crescemos, mais nós queremos conhecer e mais também nós nos conhecemos enquanto pessoa, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus. E conhecer a Deus é isso. É como aquela fonte transbordante, né? Aquela fonte de águas vivas, a fonte que não seca. A fonte é isso, ela não serve para armazenar água, ela jorra água sem parar, sem cessar. E quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de conhecer profundamente a Deus, é sobre isso. É sobre conhecer, e quanto mais você conhece, mais você quer conhecer, mais você quer se aprofundar. Porque é muito prazeroso, é muito bom. Então, você que é sedento por mais de Deus, você que é sedenta por mais de Deus, assim como eu te convido a entrar nesse barco para que possamos remar juntos, em nome de Jesus. E tô muito feliz em ter você aí do outro lado comigo. Então, sem muitas delongas, vamos para mais um vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia. Pessoal, e dando continuidade, né, a gente tá meditando, mergulhando no livro de Atos. E hoje é o nosso terceiro vídeo desse quadro. E dando continuidade, a gente vai pro capítulo de número 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Para você que ainda não teve a oportunidade de assistir os outros vídeos e quer começar ali do capítulo 1, eu te convido a estar dando uma olhadinha aqui no canal acerca do que nós falamos no capítulo 1, no capítulo 2, antes de mergulharmos aqui no capítulo 3. Então eu te convido, sinta-se à vontade para fazer isso, tá bom? Lá a gente fez uma breve introdução acerca do livro de Atos, quem escreveu, do que ele trata de um modo geral. Então sinta-se convidada para estar dando uma olhadinha lá, tá bom? Então aqui no capítulo 3 a gente tem a continuidade, né, do ministério dos apóstolos. E aqui nós vemos um acontecimento muito importante e muito extraordinário, sobrenatural e inexplicável. Eu acho que não tem palavras para descrever, né, os milagres que Jesus operou, os milagres que ele continuou operando através dos discípulos e dos milagres também que ele continua operando hoje através dos seus servos, daqueles que o buscam, daqueles que o servem verdadeiramente. Então aqui no capítulo 3 a gente vê um acontecimento único e extraordinário, que é o momento em que Pedro cura um aleijado. Aqui vai dizer que Pedro ele estava indo até o templo para orar, né, juntamente com outros discípulos, e aí na porta do templo ele encontra um aleijado. E aí
vou estar lendo aqui para você rapidinho, tá bom? Diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram completamente perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Vamos lá, pessoal. Os primeiros 11 versículos aqui do capítulo 3, né? Nós vemos aqui esse momento extraordinário, né? Aqui diz que aquele homem, ele era coxo de nascença, aleijado de nascença, e todos os dias ele era levado para a porta do templo para pedir esmola. Então aqui nessa primeira parte do capítulo 3, nós vemos esse momento, né, em que um aleijado de nascença, né, é curado por Pedro. E aí algo que me chama muita atenção é o momento em que o aleijado, né, que já estava acostumado a estar ali na porta do templo, né, pedindo esmolas, né, muito provavelmente e com certeza eles não sabiam de quem Pedro e João se tratavam e por isso viu neles apenas mais duas pessoas comuns, né, como as que ele estava acostumado a ver. E aqui nós vemos um momento em que ele pede esmola para eles, como ele provavelmente fazia com todas as pessoas. E aí Pedro, ele olha para ele e aqui diz que Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. Aqui nós entendemos que muito provavelmente a situação dele já era tão deplorável que nem erguer a cabeça ele conseguia, nem sequer olhar nos olhos das pessoas ele conseguia. Então já era algo provavelmente tão automatizado, tão naturalizado por ele, que muito provavelmente ele estendia só a mão ou algum objeto que ele tivesse ali para ser posto às moedas e pedia sem precisar nem mesmo erguer a cabeça. E aí Pedro olha para ele com convicção e diz: olha aqui nos meus olhos, olha para nós. E aí no versículo seguinte, uma parte bem interessante que diz: o homem fixou o olhar neles. Ele não só olha para eles, aqui diz que ele fixa o olhar neles. E ali a pretensão daquilo que ele esperava era de que apenas mais dois homens comuns lhe dariam uma esmola comum como ele estava acostumado a receber. A expectativa dele era apenas receber uma esmola, como outra qualquer. Mas aí chega um momento em que ele é completamente surpreendido. E ele recebe algo de muito mais valor do que uma esmola qualquer. No versículo 6, Pedro olha para ele e eu, na minha mente, eu leio esse texto e eu vou imaginando a cena, sabe? Quando você vai lendo e vai desenhando aquilo na sua cabeça, é como se você estivesse assistindo um filme daquele momento, ou presenciando aquele momento.
E aí aqui diz que Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho bens materiais para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Então, em seguida, Pedro segura na mão dele e o ajuda a levantar. E naquele mesmo instante, aquele aleijado fica de pé. E pela primeira vez, ele anda. Porque aqui diz que ele era aleijado de nascença, ou seja, ele nunca tinha andado, ele sequer sabia qual era a sensação de firmar os pés no chão e andar. E através do poder que há no nome de Jesus naquele momento, ele experimenta do prazer de caminhar com as próprias pernas, de se locomover por si mesmo pela primeira vez. Você já parou para pensar o quanto está cada vez mais raro a gente presenciar milagres como esses que a gente vê narrados na Bíblia? E aí algo que eu fico meditando e pensando: por quê? Por qual fator? Né? O que contribui para que isso seja tão pouco visto nos dias de hoje? E aí algo que arde no meu coração quando medito nisso é a fé. A fé que tem cada vez mais se desfalecido. Porque para que o milagre aconteça, nós precisamos crer sem duvidar. E muitas vezes nós estamos tão movidos por as coisas desse século, por as coisas desse mundo, pelos bens, o que nos move é o Deus desse século, sabe? Então, quanto mais nós nos permitimos nos mover pelo natural, menos o sobrenatural acontece. Quanto mais nós nos movemos pelas coisas daqui, menos as coisas de lá exercem influência sobre nós e sobre a nossa vida e, consequentemente, sobre aquilo que nos acontece, que nos rodeia. Então, muitas vezes, certos milagres não acontecem porque nós estamos focados em tantas outras coisas. E nós, muitas vezes, esperamos o milagre, queremos o milagre, mas nós não fixamos os nossos olhos em quem pode operar o milagre. Aqui diz que ele fixa os olhos nele. Ele fixa os olhos em Pedro e João. Eles não somente olham para eles. O problema é que muitas vezes hoje nós queremos receber o milagre, mas nós estamos só olhando para Jesus, nós não estamos fixando os nossos olhos de fato na pessoa de Jesus, em quem a pessoa de Jesus é. Nós não buscamos entender acerca disso, acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca da grandiosidade do Deus ao qual muitas vezes nós dizemos servir, mas não cremos de verdade. Porque quando olhamos para a nossa vida, quando olhamos para a nossa rotina, quando olhamos para o nosso dia a dia, tudo o que nos move, tudo o que nos move aqui dentro tem a ver com as coisas daqui e nada com as coisas de lá. Uma prova disso é o tempo em que gastamos com as nossas coisas, trabalho, estudos, afazeres diários, em detrimento do tempo que gastamos em ler a Bíblia. Em não só ler a Bíblia, mas orar, dizendo: Espírito Santo, eu vou meditar agora, me ajuda a entender
Eu quero ler essa palavra não como se eu estivesse lendo um livro qualquer. Eu quero ler essa palavra à luz daquilo que você quer falar comigo, daquilo que você quer me mostrar. Espírito Santo, me mostra. Eu quero ler à luz, a tua luz. Eu quero compreender aquilo que eu estou lendo. Espírito Santo, eu quero ser transformada por essa palavra. Eu não quero ser como os religiosos, os fariseus, os religiosos que leem, mas não vivem. Que conhecem, mas não vivem. Eu quero viver. Eu quero ser moldado, eu quero ser transformado. Eu quero que a influência do céu seja sobre a minha vida. Eu quero ser influenciada pelas coisas de lá. E entenda que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que, então você quer que eu não trabalho, eu não estudo, não dedique tempo aos meus afazeres diários, à minha família, blá. Não estou dizendo isso, até porque eu também sou uma pessoa assim, eu também tenho os meus afazeres, eu também tenho um trabalho, eu também tenho a minha família, eu também tenho essas coisas. E por experiência própria de uma pessoa que já viveu muito, tendo a sua vida regida pelas coisas daqui, e hoje entendeu que é possível sim conciliar. É possível conciliar. Então, a diferença está em onde está a nossa prioridade, onde nós estamos colocando a nossa prioridade. Se a palavra de Deus for uma prioridade para você, se de fato o crescimento que ele pode te proporcionar dentro de você e fora de você forem uma prioridade para você, então você vai sim conseguir, porque é uma questão de prioridade. Nós temos tempo, sim, nós temos tempo, não adianta dizer que não. Mas o que nós estamos priorizando? Quanto tempo muitas vezes nós não gastamos com coisas fúteis? Internet, redes sociais. Muitas vezes até mesmo o tempo que você gasta dentro de um ônibus, ou até mesmo no seu carro. 1 hora que você leva para chegar no trabalho, que seja meia hora, entendeu? E você muitas vezes está ali naquele tempinho olhando coisas à toa na internet. É o tempo que você poderia estar usando para meditar na palavra de Deus. Hoje em dia, uma ferramenta muito útil que nós temos, que é a Bíblia em áudio. Você pode estar ali montando o teu próprio estudo, a tua própria logística de leitura da Bíblia, né? E aí você pode estar usando aquele tempo para se edificar, para ser edificado por ele. Então essa coisa do eu não tenho tempo não cola mais, porque temos tempo, só não temos priorizado o que deveria ser priorizado. E o problema, sabe o que é? É que muitas vezes nós queremos desfrutar de coisas que só é possível serem desfrutadas a partir do momento em que nós dedicamos tempo àquilo que o Senhor tem nos pedido. Entenda que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus mecânico. Ele não é um Deus de pedra, de madeira, de metal. Ele também não é o Papai Noel, que você vai até ele para pedir algo que você quer, o que você acha que precisa e ele tem que fazer. Ele é Deus. E um Deus que ama se relacionar conosco. Nós vemos isso desde lá o início, no jardim, quando ele cria Adão e se relacionava com Adão e conversava com Adão. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Os anos passaram, os anos passam, os anos passarão. Mas Deus continuará sendo o mesmo Deus. Ele não vai mudar. E o desejo do coração dele é que entendamos que o prazer dele está em se relacionar conosco.
Mas para isso nós precisamos querer se relacionar com Ele. Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Precisa haver comunicação dos dois lados. Ora um fala e o outro escuta. E ora o outro fala e o outro escuta. É um diálogo. Também não é um monólogo, onde você fala, Deus, eu preciso disso, Deus, eu preciso daquilo, Deus, eu preciso disso, Deus, faz assim, faz assim. Não, não é assim que funciona. Muitas vezes não, eu diria que na maioria das vezes nós precisamos parar para ouvir aquilo que Ele quer nos falar. Muitas vezes Ele quer nos dar a direção daquilo que nós precisamos, mas nós sequer paramos para ouvir. Mas nós sequer fazemos o mínimo de esforço para tentar ouvir aquilo que Ele tem tentado nos falar. Isso porque a nossa prioridade ainda não está nele. Então nós precisamos nos atentar para isso. Fixar os olhos em Jesus como esse aleijado fixou os olhos nos discípulos e pelo nome de Jesus ele recebeu não só aquilo que ele precisava, porque o que ele precisava não era nada diante do que ele recebeu. Ele achava que precisava de uma esmola. Mas Jesus foi lá e mostrou para ele que o que ele de fato precisava era da cura. Da cura que os homens não poderiam fazer, mas que Jesus podia. E ele recebeu. A expectativa dele era mínima, mas ele fixou os olhos. E isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Quando nós fixamos os olhos em Jesus, isso faz toda a diferença em nós e na nossa vida. Nós precisamos entender isso. E aqui no versículo 8 diz que ele levanta e começa a andar e sai pulando, saltando, louvando a Deus, alegre, feliz. E ele entra no templo com os discípulos. Muitas vezes nós queremos levantar e andar, mas nós não queremos fazer o principal, que é fixar em quem pode nos fazer levantar e andar. Muitas vezes você quer sair dessa depressão, mas você não quer voltar os teus olhos para quem pode te fazer levantar e andar. Muitas vezes você quer sair dessa dívida, mas você não quer fixar os seus olhos em quem pode te fazer levantar e andar. Muitas vezes você quer a cura que você há tanto tempo precisa, mas você não quer fixar os teus olhos em quem pode te fazer levantar e andar. Como? Não dá, gente. Não dá. Nós precisamos começar a priorizar o que não pode ser desprezado. Nós precisamos começar a priorizar o que nós jamais poderíamos deixar de priorizar. Quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, nós recebemos muito além do que a nossa expectativa espera. Muitas vezes a sua expectativa está sendo pequena diante daquilo que Jesus quer operar na sua vida. Você só precisa fazer o que esse aleijado fez: fixar os olhos em Jesus, para que Ele possa te fazer levantar e andar. E aqui no versículo 9, diz que as pessoas começaram a ver aquele aleijado que eles estavam tão acostumados a ver. Aquele aleijado, mendigo ali todos os dias na porta do templo pedindo esmola, ao qual muitos deles provavelmente deu esmola tantas vezes, sujo, triste, cabisbaixo, de cabeça baixa, sem conseguir encarar quem entrava no templo.
E aí diz que eles ficaram completamente perplexos. Realmente, é algo para se ficar perplexo mesmo. Alguém que era aleijado de nascença, que você está acostumado a ver todos os dias, ali naquela situação, e de repente você vê aquela pessoa completamente transformada, mudada. É isso que Jesus faz conosco, quando nós damos para Ele espaço. É isso que Jesus faz conosco quando nós reconhecemos que sem Ele nós não conseguimos, quando, ainda que pelo cansaço, de tanto bater cabeça, de tanto dar murro em ponta de faca, nós reconhecemos que é Jesus. Cansei de tentar sozinho, sabe? Eu reconheço que não posso mais não. Então eu me rendo. E muitas vezes o que Deus quer de nós, o que Deus muitas vezes mais quer de nós é ouvir isso, sabe? Eu me rendo. Entendo que eu não posso mais mesmo. Aí o Senhor olha para você e diz: finalmente você entendeu. Finalmente você entendeu. Agora você me deu espaço para que eu possa entrar e superar muito as suas expectativas. Porque os meus sonhos para você são muito maiores que os seus. Os meus projetos para você são muito superiores aos seus. A minha vontade para você é de te fazer prosperar, de não te causar dor, de não te causar dano. Ela é boa, perfeita e agradável. Agora que você entendeu, então eu posso entrar e operar aquilo que eu quero operar na tua vida. E eu posso te garantir uma coisa: você não vai se arrepender. Porque jamais alguém que entregou a sua vida para mim de fato, de verdade mesmo, sabe? Não só de boca, não, é de verdade mesmo. Jamais se arrependeu. E jamais se arrependerá. E aqui diz que em seguida ele fica lá juntinho de Pedro e João e não se afasta deles. E é mais uma coisa que o Senhor muitas vezes pede de nós. Ele nos abençoa. Ele muitas vezes nos honra. E o que muitas vezes nós fazemos depois disso? Quantos de nós muitas vezes não nos deixamos vencer pelo tempo e deixamos muitas vezes cair em esquecimento as grandes coisas que o Senhor já fez por nós? Puxa aí na sua memória. Para um pouquinho. Puxa aí na sua memória milagres diários, milagres do dia a dia, em que o Senhor já fez por você, porque se você serve a Ele de verdade, eu sei que Ele já fez. Muitos milagres. O dinheiro que não tinha e apareceu. A comida que não tinha e alguém chegou e trouxe. A porta que estava fechada e quando você menos esperou e achou que estava perdido, de repente a porta se abriu. Porque é assim que Ele faz. Ele faz por nós coisas inimagináveis. Ele supera as nossas expectativas. E aqui diz que o aleijado continuava juntinho deles e não se afastava deles. Aqui diz, ele não se afastava deles. E muitas vezes é só isso que o Senhor quer de nós.
Que nós não nos afastemos dele depois de sermos abençoados. Que nós entreguemos para ele a nossa vida, para que ele não nos dê só 1, 2 ou 3 bênçãos ou 3 milagres, mas que ele opere em nós continuamente, para que nós possamos viver em milagres. E milagres muitas vezes não é necessariamente um coxo andar, um cego ver, um surdo ouvir. O Senhor está todos os dias operando milagres na vida daqueles que creem, suprindo as suas necessidades, lhes ajudando na caminhada, lhes fortalecendo, provendo de diversas formas aquilo que precisamos, né? Então, que assim como esse aleijado que estava ali, juntinho de João, juntinho de Pedro, não se afastava deles. Que após também recebermos o nosso milagre, após Jesus nos fazer levantar e andar, da dor, da depressão, do endividamento, do divórcio, da cura de uma enfermidade, que depois do Senhor nos fazer levantar e andar da nossa causa, do nosso problema, não nos esqueçamos dele e não nos afastamos dele, não nos afastemos dele, como fez esse aleijado, como fez esse mendigo aqui. E aí, dando continuidade, no versículo 12, diz: Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Então Pedro vai dizer: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, quem glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Vocês viram, vocês olharam e viram um aleijado que agora anda. E ele vai continuar. Irmão, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário que ele sofresse essas coisas. Agora arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus o Cristo que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor, seu Deus, levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do meu povo. Ao começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou seu servo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar dos seus caminhos pecaminosos. Então aqui a gente vê um momento em que Pedro ele faz esse discurso, né, para aqueles que estavam presenciando, que haviam presenciado aquele feito. E aqui diz que as pessoas estavam olhando para eles como se eles tivessem operado aquilo. E aí Pedro vai dizer: olha, o mérito não é nosso não. Não fomos nós que operamos esse milagre, não. Nós não temos poder para operar esse milagre. Mas o nome de Jesus, sim.
E aí ele vai explicar para eles, né? Acerca de quem a pessoa de Jesus era, acerca do que eles fizeram. No momento em que Pilatos lava as mãos, né? No momento da crucificação de Jesus, e Pilatos lava as mãos, porque dá para eles a opção de salvar um criminoso, alguém que matava, ou alguém que pregava o evangelho e que não tinha culpa de nada. E aí eles decidem matar aqueles que não tinham culpa de nada. E aí ele vai falar para eles que, olha, vocês fizeram isso, vocês crucificaram Jesus. Pilatos lavou suas mãos, mas vocês ainda assim decidiram por crucificar Jesus. Mas olha, mesmo assim, vocês tendo ali matado Jesus, né, planejado tudo aquilo, mesmo assim não se preocupem não, ele ressuscitou, né, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não está morto, né. E aí vai dizer que, olha, vocês foram ignorantes, tudo bem, vocês estavam ignorantes, naquele momento era necessário que aquilo acontecesse, né? Eu sei que vocês agiram por ignorância, porque era necessário que Jesus fosse morto para que ele pudesse ressuscitar, para que por meio dele nós pudéssemos ter acesso à salvação. Mas olha, vocês fizeram isso na ignorância. Mas agora vocês não são mais ignorantes, não. Agora vocês têm que se arrepender e reconhecer e se voltar para Deus, para que vocês tenham os pecados de vocês perdoados. Vocês fizeram na ignorância, mas vocês não são mais ignorantes. Arrependam-se. Reconheçam. Reconheçam. E aí ele vai explicar que Jesus foi morto, né? E subiu aos céus, e está à direita do Pai, vai permanecer lá até o momento em que ele voltará, né? Voltará, e aí ele vai dizer, olha, novamente, como a gente viu no capítulo 2, né, e em vários textos da Bíblia a gente vai ver que os judeus, eles negaram Jesus, e muitos negam até hoje porque não se atentaram para as profecias, para aquilo que de fato as profecias estavam falando, de quem se tratavam, o protagonista daquelas profecias. E muitos deles até hoje não enxergam que as profecias estavam apontando para Jesus. Mas até hoje, muitos deles negam isso. Muitos deles negam isso. E ele vai dizer, olha, os profetas profetizaram acerca de Jesus. Samuel profetizou, né? E vocês são descendentes do povo de Deus. Vocês são descendentes desses profetas. Vocês são descendentes desses profetas. E por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Jesus veio, o Messias veio para vocês primeiramente. Jesus veio para vocês. O próprio Deus enviou Jesus primeiro para vocês, o povo de Deus, para abençoar vocês, para que vocês pudessem se arrepender dos seus pecados, para que vocês pudessem voltar para o caminho da verdade, se arrepender dos seus caminhos pecaminosos. Então Pedro termina dizendo isso. Jesus veio para vocês, mas vocês o rejeitaram. Jesus veio para vocês, mas vocês o crucificaram. Os profetas que vocês tanto apreciam apontaram para Jesus, mas vocês nem notaram. Vocês nem perceberam que o Messias veio para vocês, mas vocês o rejeitaram. E ainda assim, o Senhor está dando para vocês a oportunidade de hoje vocês reconhecerem, para que vocês possam ser perdoados pelos seus pecados, para que vocês possam se arrepender. Nós entendemos que vocês fizeram na ignorância o que fizeram, mas ainda assim Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E voltará, ele vai dizer, ele vai voltar para buscar os seus fiéis, aqueles que o serviram fielmente. Vocês têm nas mãos a oportunidade. Vocês têm nas mãos essa oportunidade. Cabe a vocês aceitar ela ou não. A decisão é de vocês.
A verdade está aqui. A verdade está aqui, sendo pregada a vocês, sendo falada a vocês constantemente. Constantemente o Senhor está dizendo a vocês, o Senhor está tentando despertar vocês. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos dá várias chances de nos arrependermos. Ele está disposto a nos perdoar por coisas que fizemos quando ainda não tínhamos entendimento, quando estávamos ainda na ignorância, quando não tínhamos entendimento. Mas a partir do momento que passamos a ter, Ele nos diz, olha, tá na hora de você despertar. Tá na hora de você acordar. Eu tô te dando tempo para você despertar, para você acordar, para você se arrepender, para você voltar para mim. E eu estou batendo na tecla com você tantas vezes porque eu quero te salvar. Eu estou batendo na tecla com você tantas vezes porque eu quero te abençoar e eu preciso que você enxergue isso. E no fim das contas, essa decisão é só sua. Porque eu só posso fazer se você antes me permitir. Eu só posso fazer se você antes me der lugar. Eu só posso fazer se você antes fixar os seus olhos em mim. Eu só posso te fazer levantar e andar se você fixar os olhos em mim. Antes disso eu não posso fazer. Volte para mim. Minha palavra está disponível. Eu quero falar com você e eu falo com você é através da palavra. É por meio dela que nós nos relacionamos, que nós conversamos, que eu falo com você e você fala comigo por meio da oração. E assim o nosso relacionamento ele vai crescendo, vai se aprofundando e a gente vai crescendo e eu vou te fazendo crescer e eu vou crescendo em você. É assim que funciona o relacionamento com Deus. É dessa forma. É dessa forma que Ele quer se relacionar conosco e é dessa forma que Ele precisa se relacionar conosco. Não existe uma outra forma. Não existe um outro meio. Jesus é o único caminho, é a única porta que nos leva à salvação. Jesus é o único caminho, é a única porta que nos leva a nos aproximarmos do Pai. A pessoa do Espírito Santo é o único que pode nos convencer dos nossos pecados e nos induzir ao Pai. E o desejo dele é fazer o papel na sua vida, na minha vida, para o qual ele veio fazer. Nos consolar, nos conduzir ao Pai. Fixe os seus olhos nele e você vai ver que a sua expectativa será muito superada por aquilo que ele quer fazer em você e através de você. Pai, nós entendemos que nós precisamos de Ti, nós entendemos que nós dependemos de Ti, nós entendemos que nós não vamos chegar a lugar nenhum sem Ti, nós entendemos que sem Ti nós vamos caminhar, e no final das contas nós vamos apenas nos cansar. E aí, cansados, nós temos duas opções: afundar nesse cansaço e o final será de morte, ou nos voltarmos para Ti e reconhecer que sem Ti não dá, sem Ti não é possível, sem Ti nós não conseguimos, sem Ti nós nunca vamos conseguir. E como esse aleijado que voltou os seus olhos para os discípulos e fixou os olhos dele, Senhor, nesse momento nós voltamos os nossos olhos para Ti e fixamos os nossos olhos em Ti, que é o único que pode nos fazer levantar e andar. Nós queremos levantar e andar, Senhor, das nossas circunstâncias. Nós queremos levantar e andar do nosso próprio eu. Nós queremos levantar e andar das nossas confusões internas. Nós queremos levantar e andar, Senhor, de tantas coisas. Fixa os nossos olhos em Ti, Jesus. Sinta-se à vontade para entrar e fazer morada. Deus, fica à vontade, Pai, para entrar
e superar as nossas expectativas e concretizar em nós, fazer em nós a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que nós queremos, é essa vontade que nós queremos desfrutar e viver. Nós reconhecemos, Jesus, que sem ti não é possível, que não há outro caminho além de ti, que tu és o caminho. Espírito Santo, seja o nosso consolador, permaneça nos guiando, nos direcionando enquanto nós ainda estamos aqui. E nós cremos que o nosso futuro será glorioso, como o nosso Deus é. E que possamos, Senhor, ter mais e mais e mais sede de Ti, da Tua palavra, de um relacionamento contigo, um relacionamento de verdade. Não um relacionamento qualquer, um relacionamento de verdade, um relacionamento profundo e duradouro, que possui raízes. Nós queremos estar fincados em Ti, Jesus. Dirige os nossos passos, endireita as nossas veredas, Pai. Abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos entender que nós precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados. E nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes em que deixamos de olhar para Ti, para olhar para as nossas circunstâncias, para olhar para aquilo que nós achávamos que precisávamos. Mas que quando o Senhor entrou e nos mostrou que aquilo que nós achávamos que precisávamos não era nada diante daquilo que de fato nós precisávamos. E foi o Senhor quem nos mostrou isso. E nós te glorificamos, Pai, porque Tu és bom. Tu és sempre bom, bom, bom. Amém? Que essa palavra possa penetrar no teu coração. Que nós possamos permanecer mergulhando na Bíblia juntos. E não só juntos, mergulhe na Bíblia no seu dia a dia, faça disso uma parte da sua vida diária. E você verá que muita coisa que você nunca via mudar antes, passará a mudar. Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos transformar e, consequentemente, transformar as coisas ao nosso redor também. Tá bom? Te convido a deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Aqui quem vos fala é só mais uma mulher comum, como eu gosto sempre de falar. Uma mulher comum, cristã, esposa, mãe, sedenta por mais de Deus e que busca outros cristãos, outras cristãs, outras pessoas comuns também sedentos por mais de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e eu te agradeço pela tua companhia em mais um vídeo do nosso quadro Mergulhando na Bíblia.